Oi, meu nome é Thiago e você tá vendo o Pod Ônibus, um podcast sobre decepções amorosas pra você escutar enquanto espera pelo ônibus. E tem tanto tempo que eu não faço isso que eu acho que eu até desacostumei. Acho que eu até desaprendi a fazer podcast. Mas vem comigo nessa, porque hoje a gente tá com um convidado babadeiríssimo. Eu acho que ele vai render horrores. Ele é cantor, compositor aqui da nossa cidade, um ícone e um rosto mais que perfeito. Seja bem-vindo ao Pod Ônibus. E aí, rapaziada, tamo aqui, ó. Querida, tudo bem? E aí, bom demais, melhor agora no Pod Ônibus, né? Para, muito Bom prazer demais, te conhecer. prazeraço. A gente tava tentando marcar isso, tem tipo assim, quase um ano e meio. muito tempo. E aí a gente conseguiu, finalmente Finalmente. saiu. Por uma ocasião muito especial. Com certeza. O senhor vai lançar o quê? Conte Vou para lançar nós. um single, minha próxima música chama Sinto Demais. Eu também E sinto ela demais. Quem não sente? Quem não sente, né? E aí, ela, assim, é o início de uma nova fase, assim. Então, queria vir falar um pouco mais sobre isso aqui. E, pô, tô muito feliz de estar tendo esse espaço aqui pra falar um tamo pouco junto. da minha arte, de tudo. Você comentou que é uma nova fase. Sim. Conta pra gente entender qual que era a fase de antes, como que você começou sua carreira, quem é você? Conte pra gente. Tá, então vamos lá. Eu comecei minha carreira muito nova, assim, eu comecei a lançar música lá em 2020, adolescentezinho ali. Eu tratava mais como um hobby do que como uma profissão de fato. Eu tava descobrindo ali o que eu gostava, o que eu não gostava. E eu tava com influências muito ligadas ao pop, assim, não tinha uma cara muito bem definida do meu som, do que eu queria fazer. O que eu gostava, eu acabava fazendo ali, saca? E aí eu tive a ajuda de pessoas próximas, da minha família, muito apoio e tal. Mas eu ainda não tinha uma equipe, não tinha um produtor, não tinha um direcionamento ali. E aí de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer muito show, comecei a amadurecer a minha parte autoral ali, das composições e tudo. Comecei Colocar a estudar, você, né, de dentro do exatamente. fato das suas canções. E aí eu comecei a trazer alguns assuntos que não são só, assim... o cara que gosta da menininha e eles se amam. Tipo, sabe? Coisas mais A profundas. vida é mais complexa que isso, né, Exatamente, velho? exatamente. Apesar de ainda ter várias decepções amorosas que a gente ainda vai falar sobre isso. Ainda é o assunto do programa. Mas a vida é um pouco mais que isso, saca? E aí eu comecei a trazer outros assuntos, outras perspectivas e também meio que mostrando todo esse processo de amadurecimento, não só nas letras, mas também na estética do som, sabe? E o que você diria que é o som que você mais se identifica? Qual que é a parte mais importante, assim, da música pra você? Eu acho que a mensagem, a letra de fato. Óbvio que isso é passado através do som, mas eu acho que sem isso antes eu não consigo visualizar muito o som. Então, primeiro eu sempre faço a letra e tal, faço ali uma base ali com violão, às vezes, né, dependendo. Mas aí quando a gente leva pro estúdio que eu já tenho aquela ideia e a coisa começa a nascer, sabe? Falando em estúdio, conta pra mim, que eu sempre quis saber qual que é a experiência de entrar dentro de um estúdio. Tem gente que diz que tem um cheiro específico, umas coisas assim. Conta. Então, é um momento que a gente tá ali e entra num estado, assim, realmente geralmente entra num estado de flow, assim, você tá ali dentro, inserido naquilo. E principalmente eu tenho uma conexão muito grande com o meu produtor. Ele não é só meu produtor, ele é meu melhor amigo, assim, a gente tem uma conexão muito massa. Então realmente eu entro naquele hiperfoco ali e as coisas vão fluindo. Então tem músicas que nasceram ali no estúdio, tem músicas que eu levo pro estúdio e viram outra coisa. E aí realmente é um espaço muito especial onde eu me solto, assim, e eu consigo, tipo, tá confortável pra fazer de tudo ali um pouco, saca? E realmente tem um cheiro diferente. Por causa dos instrumentos, geralmente tem muito violão no estúdio. E aí a madeira dá um cheiro, assim, sabe? E também tem um tapete, assim, geralmente, então que legal. Tem um cheiro diferente. Vamos falar de sentimento? Vamos falar de sentimento. Então vamos comentando sobre o que a gente sente dentro do nosso peito e de onde veio a sua inspiração pra começar a produzir essa música, fazer tudo nesse sentido. Tá, essa música, ela ficou na gaveta mais de um ano, quase 2 anos ali. Pra gente de fato começar a produzir ela e ela ser gravada do jeito que ela foi, entendeu? Essa música tem uma história por trás, inclusive até que envolve o carnaval que passou aí há pouco tempo e tal. Foi o seguinte, no meu primeiro show que eu fui fazer da vida, lembra quando foi, mais ou menos? foi meados ali de 2023. Assim, primeiro show assim, eu já tinha feito apresentações antes, mas um primeiro show meu, de fato, não fui abrir pra ninguém. Show solo, tá vendo? Show solo ali, uma coisa maiorzinha. E aí uma galera colou, assim, que a gente tinha um grupo de amigos e tal.
E aí tinha uma menina que eu sempre tive de olho ali no Instagram, e aquela coisa, né? E aí, mano, essa menina foi no show e... Você ficou chocada? Você ficou Não, gag? então, eu fiquei de cara, tipo, pô, que muita gente foi, não só ela, mas muita gente que eu não esperava e tal, isso foi muito massa. E aí, nesse dia, eu tive a oportunidade de ficar com ela, entendeu? Oportunidade. Não, você vai contar isso direito. Como que isso aconteceu? Não, quem que chegou? Quem que falou o quê? A Felizarda tava lá, nesse rolê. Ela provavelmente foi porque todos os amigos do ciclo foram, então a gente tinha um ciclo parecido e tal. Mas eu conheci ela de Instagram, ela era amiga de pessoas que eu conhecia já, que eu era amigo e tal. E ela colou nesse show, assim, achei super massa. Só que ela teve o interesse de ficar comigo, isso que me deixou de cara, saca? Porque era uma pessoa que eu já tinha interesse. E aí a gente ficou. E aí depois a gente foi pra um pós, na casa de amigos e tal, aquela coisa, e eu querendo ficar com ela. Tinha outras pessoas querendo ficar comigo, mas eu dispensei todo mundo. Eu vou ficar com ela hoje. Eu queria ficar com ela. E aí, cara, acabou que a história foi desenrolando. Durante alguns meses, sempre tendo rolê, sempre tendo, tipo assim, saindo com os amigos do mesmo ciclo, a gente sempre se vendo. E aí eu falei, tipo, a gente foi ficando, saca? Sim. Mas a gente não firmou um combinado, tipo, vamos ficar. Ficar todas as vezes que a gente se vê. Nossa. Não, mas foi rolando naturalmente, saca? Que delícia, esse gente. ficar ali. E aí, velho, isso ficou durante uns 3 meses. Entendeu? Vamos ficar. Vamos ficar. Calma, que eu tenho muitas perguntas. Tá, que acontece? Como que é a sensação de, tipo, você estar no palco e identificar uma pessoa que, tipo assim, você quer muito beijar? Tipo assim, por exemplo, você tá fazendo uma coisa muito importante, que é cantar, você não pode, tipo assim, distrair. Mas qual que é a sensação de ver aquela pessoa, tipo, dar um geladinho no peito? Assim, eu confesso que eu distraí bastante. E não só pela presença dessa pessoa lá, mas assim, nos primeiros shows eu tava bem assim, preocupado com a galera, então você distrai e tal. Mas foi um frio na barriga mesmo. Você olha a pessoa tá olhando pra você, tem aquelas trocas de olhares ali e tal. Então, assim, é aquela sensação. Uau. Só que, tipo, quando você tá no palco, não sei se você ia atrás da telinha aí, já teve essa sensação de estar num palco, mas você se sente um pouco ali num poder ali, saca? Tipo, tá todo mundo me vendo e tal. E o efeito palco é babado, tá? Tem gente que eu nunca achei bonito na vida e que quando subiu num palco eu fiquei, meu Deus! Mas aí isso foi perdurando ali durante uns meses e aí a coisa foi ficando mais, assim, mais séria, tipo, tanto que a gente não... Depois a gente saiu só nós dois, sem rolê, saca? Tipo, já teve um date, trocou mais ideias. Pra onde vocês foram? A gente foi no Bolão, cara. No Bolão. Não sei onde é. O Bolão é na Santa Teresa, é um bar muito boêmio ali, muito tradicional ali do bairro de Santa Teresa. Tudo, babado. E aí, enfim, indo pra casa um do outro, aquela coisa, enfim, né? Foi chegando a época do carnaval. E assim, eu não criei uma expectativa, porque carnaval é carnaval, né? Você sabe, carnaval é carnaval. Né? Porém, o sentimento tava ali. E você não consegue lutar contra o sentimento. Eu faço parte do clube das pessoas que sentem demais. Então, assim, não tem jeito, cara. A gente, sabe, a gente é emocionado um pouco e é isso. Acabou que a gente encontrou no carnaval, meio que sem querer, e passou ali um dos dias juntos do carnaval. Só que nesse dia, rolou um show de uma amiga nossa em comum. E tinha um cara que foi tocar junto com ela. Era um lugar, não era na rua, não, era um lugar mais, um show privado. Sei. E aí a gente foi tocar mundo... junto com ela porque ela toca também? Não. A Felizarda eu já não toca. Tentando descobrir que ela. A Felizarda não toca. Essa amiga nossa canta. Tá. E esse cara que tava junto ali, ela tinha uma banda que acompanhava ela e tal. E aí esse cara foi tocar também junto com ela. Eu tô falando desse cara porque agora ele é importante na história pra vocês entenderem as reviravoltas que vão acontecer. Ai, senhor. A gente chegou lá no lugar do show, ia fazer uma participação, foi super massa, a gente ficou de casal ali e tal. Beleza. E esse cara que tava tocando na banda dessa amiga nossa, ele ficava olhando pra gente e falando assim, não, vocês são um casal muito bonito e tal, meio bacana, assim, saca? E aí eu, tipo, mano, eu tô com ela, tá? Mano. Oi, eu tô aqui com a minha esposa, a gente amou a sua vibe, tá? E aí, mano, foi uma coisa, assim, foi uma sensação meio estranha, mas tudo certo, ele não fez nada e tal. Aí eu fui levando, assim, e tal, e aí a gente depois teve um pós na casa de uma outra amiga nossa. Sacou? Esse menino adora um pós também. Eu gosto bastante de um pós. E aí, a gente foi pra esse pós, e aí acabou que a gente pegou o Uber todo mundo junto. E aí o clima que já tava meio intenso. E aí, o que aconteceu?
nesse Uber que rolou, foi o seguinte. A menina, a Felizarda, tava do meu lado, deitou no meu colo. E dormiu ali no meu colo. Enfim, Rainha. tranquilo. E aí esse cara tava na frente. Ele virou assim e falou assim: vocês são um casal muito lindo, deixa eu tirar foto de vocês. Tipo uma coisa meio Vitão, Whindersson Nunes ali, meu casal. Juro. E aí, casal velho, bonito, gente, eu quero entrar nesse... E foi, Deixa entrar. Foi essa vibe. Eu fiquei um pouquinho desconfortável, confesso, mas... Total. Enfim. Aí a gente chegou, já tava todo mundo meio alterado ali, bebeu bastante, carnaval, aquele clima. Ai, senhor, o que Aí tá a gente acontecendo nesse posto? A gente chegou na casa dessa amiga nossa. E aí esse cara, mano, tipo, tirou a camisa e tal, ficou fazendo uma ceninha ali. Aí tinha um peso de academia na sala dessa amiga nossa, mano. Ele pegou o peso de academia, chegou na frente de mim e da Felizarda e ficou assim: eu treino na academia, eu sou muito forte, olha como eu sou forte. Senhor, parece que saiu de um filme, velho. E aí, mano, tipo... Foi muito chato, isso foi muito desconfortável e tal. Com certeza. Mas aí, e ela ficou olhando assim, eu fiquei olhando, ela olhando, e aí, enfim, tá, beleza. Ixi, essa olhada. Aí, velho, ela foi pra Jesus. casa, eu fui pra minha casa, todo mundo foi pras suas devidas casas, tudo certo. Aí, acho que passaram 2 dias de carnaval, e aí a gente encontrou de novo. Só que nesse contexto que a gente encontrou de novo, porque lembra que eu falei que a gente fazia parte de um grupo de galeras que era parecido. Então esse cara tava de novo. Ixi, Maria. E aí, velho, ficou um clima muito assim. E aí eu já cheguei, ela já tava com esse cara, trocando ideia com esse cara e tal. Ixi, e aí ficou um clima muito Maria. assim. Só que nisso que a gente combinou de encontrar, a gente tinha combinado até de voltar junto, de ficar junto mesmo e tal. Só que eu acho que ela perdeu a linha no carnaval, assim. E aí, mano? Não, peraí, que eu já gostei dessa diva porque ela foi a loba que chegou em você. Foi. Rainha, lá vem, tu vai. E aí, mano, assim, ela fez várias coisas. Eu vou chegar na parte principal, mas assim, fez várias coisas. Subiu no poste, bebeu pra caramba, ficou doido de corote. Tô junto com ela. É isso aí, mano. No meio disso, ela começou a ficar com esse cara na minha frente. E aí, tipo assim, eu ser um cara... um cara assim, meio... Como é que eu posso dizer? Nossa, na frente foi bem complicado, foi na né, frente. amiga? Mas aí, tipo assim, como eu sou um cara muito bonzinho, sabe? Eu perdoei. Tudo bem, né? Achando que era só uma bitoquinha ali, mas não. Ai, Jesus. E aí, mano, já era meio que no final do rolê, e eu contando no relógio. 5 minutos, Vamos 10 acabar, minutos, a gente já dormiu junto hoje, 20 lembra? minutos. E nada, mano. E aí, velho, quando deu 20 minutos do quê? Deles se beijando, sem parar, ininterruptamente, mano. Senhor. E aí, na hora que deu uns 20 minutos, assim, mais ou menos, eu cutuquei ela, assim, tipo... E você já meio não verbal, tipo, assim, meio puta. Eu bora. falei, e aí, nós vamos embora, não? Aí ela parou, assim, pegou a água que tava na minha mão, deu um gole e falou assim, espera mais um pouquinho, e voltou a beijar na minha frente, cara. E aí, mano, deu mais uns 20 minutos, 40 minutos beijando sem parar. Que isso, na minha gente. frente. Na minha frente. Eu tô empávido colosso. E o que você faria? Acho que você ia embora, né, velho? Ah, sim, com certeza. Eu falei, não é Então, possível. mas Eu não consigo nem ver. Então, mas eu fui diferente. Eu não fui embora. Ai. Ela tava sem bateria, precisando ir embora. E eu falei, porra, velho, vou fazer o quê? Vou deixar a menina ali, tá ligado? E esse cara, com tipo, certeza. meio que largou ela lá e foi embora. E aí eu chamei o Uber pra gente, deixei ela em casa. Aí ela começou a chorar, aquela coisa. Pô, eu sou muito má com você, beijo seus amigos na sua frente e tal. E eu falando, mano, você tá muito bêbada, tal, eu não tô da hora realmente, mas depois a gente conversa. E aí não foi da hora, e obviamente, mas eu deixei ela na casa dela, ela falou que era muito fofa. Você dirige? Não, a gente tava de Uber, porque é carnaval também, a gente tava bêbado e tal. Ah, enfim. nem pensei, aquela vez sem pensar. Tem que... Mas você não dirige, você não tem carro? Hoje eu dirijo. Que tudo, mas se for dirigir, não beba, né? A gente tem que Por ter favor, consciência. pelo amor de Deus. Mas aí, cara, eu deixei ela na casa dela, e aí ela, tipo, meio que ficou tentando, tipo, me abraçar, me beijar e tal, tipo, pô, muito obrigado, você desculpa qualquer coisa e tal. Só que, obviamente, tava muito puto. Muito puto. Completamente. E Beijou aí, o menino na frente. eu fui embora, assim, e eu não quis mais trocar ideia com ela, tipo, obviamente. Mas ainda eu tinha um sentimento. E aí foi o que eu falei com ela durante o Uber. Que eu falei com ela, velho, eu gosto de você demais. Isso, inclusive, tá na música. Que eu falei realmente essa frase com ela. Eu falei, mano, eu gosto de você demais e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, velho, eu acho que eu gosto de você, mas não tanto quanto você gosta de mim.
Eu acho que você sente Ai, demais. véi. E aí isso ficou na minha cabeça. Por isso que surgiu a música. Sinto demais. E aí, depois de um tempo, ela continuou saindo com esse outro cara. Foram em show que eu fui cantar. Mentira! Ficaram beijando na minha frente, tipo, instigando, Agora assim, ela saca? foi meio sem noção. Foi paia. E aí nisso, mano, eles tiveram um relacionamento. Meu Deus. Tiveram um relacionamento, só que calma, tem uma reviravolta nisso. Eles tiveram um relacionamento, e aí ela foi morar em São Paulo. Esse cara continuou em BH, e aí foi o que eu fiquei sabendo. Eu não sei, eu não fiquei, cortei relações e tal, mas foi o que eu fiquei sabendo, que esse cara traiu ela numa festa. Ixi, revelando aqui Tá no ligado? de do mundo e a diva lá em Então São assim, Paulo. Pera galera, aí. o karma é real. Eu sou podre de espelho. Não Mano, aguento. mas o karma é real. Se você fode alguém, mano, uma hora você vai se fuder, tá ligado? Aceita. Não tem jeito. Hoje em dia eu não tenho mais relação com essa galera, assim, com essas pessoas que eu citei. Aham. Mas, enfim, rolou essa história. Só que esse sentimento, tudo isso que eu vivi, continuou, tá ligado? Você continuou gostando dela, apesar assim, de tudo. Depois de um tempo eu parei, obviamente, mas... Né? Mas eu falo assim, o sentimento, essa vivência, né, ela continuou dentro de mim. E aí isso me fez ter inspiração pra fazer essa música, entendeu? Que conta essa história. Nossa, E aí, é isso, tipo, só que por mais que eu fui bobão, assim, nessa época, corri atrás, fiquei tentando alimentar essa parada ali e tal, depois eu percebi que, pô, velho, eu não preciso ficar correndo atrás, eu não preciso ser esse cara, saca? Porque senão também você vai deixar a pessoa pintar e bordar com você e você não, saca? E Tem aí, que ter respeito exatamente. próprio, né? Então é uma mensagem meio que, essa música é uma mensagem para as pessoas que sentem demais e que acabam sendo feitas de trouxa, de que você tem que se valorizar. Na real, é uma música sobre amor próprio, saca? Que você, tipo assim, você não pode deixar essas coisas acontecerem. Por mais que você sinta demais, você encontrar uma pessoa que também sinta demais, mas que seja maneira com você, sacou? Com É meio que certeza. sobre isso. Véi! Massa, né, Que velho? linda essa história, meu Deus! Eu queria muito ter te conhecido antes Pô, pra ver velho. essa cena, velho. Nossa, deve ter sido. Foi meio foi uma malvada. história- Foi meio malvada. Foi malvado, mano. Foi malvado. Mas o que será? Vamos fazer hipóteses assim. O que será que deve ter acontecido na mente deles? Tipo assim, pô, eu tentei instigar e aí a gente não ficou junto. É. E aí ela queria muito ficar com ele. Ela também não era muito, assim, fácil não, de se mexer não. Ela gostava de, tipo, ela mesmo falava, eu gosto de mandar em homem, pisar em homem. Que mulher E rainha, é isso, gente. e aí Ela foi meio escrota, mas ela tem postura de diva, viu, velho? Ô, É. mulher guerreira. E aí, cara, foi meio que essa história, assim, foi uma coisa, na época foi bem conturbado, mas hoje em dia, mano, a gente ri, né? Fazer o quê? Lógico. Hoje em dia faz música, né, meu amor? Aceita. É isso. E agora entrando no tópico da música Sim, mesmo, como que foi selecionar essas partes, entender esses sentimentos Sim. e começar a produzir? Então, como eu disse, essa música ela ficou guardada durante muito tempo. Ela não tinha, eu só tinha metade dela. Sim. E aí, depois de um bom tempo com ela guardada, eu me juntei com outro artista, que é o Breno Duarte, do 2615, não sei se você conhece. Mas é um artista também que... hoje ele tá morando no Rio, mas ele era daqui de BH. Beijo, Rio. E aí a gente se juntou e ele me ajudou a fazer a outra metade da música. Legal. E aí a música tomou uma forma ali, só que ainda não era muito bem o que eu queria. E ela ficou guardada durante um tempo ali. Eu até cheguei a levar ela pro estúdio, mas a gente não levou a produção à frente. E aí... quando a gente surgiu com a ideia de lançar novas músicas, de rever todo o repertório que a gente estava construindo em estúdio, essa música tava ali no meio. Falei, opa, tem coisa boa aqui, tem coisa boa aqui. E aí a ideia foi trazer uma mistura ali meio de bossa nova, meio samba, meio MPB ali, sabe? Pra trazer esse ritmo gostosinho ali, pra contar uma história que na real não foi tão da hora assim, mas tem muitos artistas que fazem dessa forma, tipo, eles contam uma história que não foi tão legal, mas com ritmo, sacou? Animado, da hora. Total. Pra trazer um pouco essa sonoridade ali, a gente queria testar. Só que ainda não tava satisfeito com o refrão da música. Sentia que ainda não tinha um peso legal. E aí eu me juntei com outro artista ainda, que eu conheci no estúdio que eu tô gravando, que é o Frenetic Studios, que inclusive eu produzo com o Fred Aquino, que é meu produtor. Beijo, um beijão Fred. aí pro Fred. E aí eu me juntei com o Romeu, que é um artista do reggaeton, mas que, enfim, quando a gente se junta, a gente compõe de tudo. Que tudo. E aí ele me ajudou a fazer o pré-refrão e o refrão da música ali, a gente finalizar. E aí quando tinha isso, eu realmente me senti satisfeito com a mensagem. É isso que eu quero. Com tudo. Exatamente, eu pensei isso, falei, pô, é isso que eu quero e vambora. E aí a gente começou as produções da música.
E aí a gente trouxe, como eu te falei, a gente tentou trazer esses elementos do samba, do pagode, só que a gente não tinha um grupo de pagode pra gravar. Então eu e o Fred, a gente se enfurnou ali no estúdio e começou a tocar, arrumou pandeiro, arrumou repique, Que surdo, massa. tom, arrumou tudo ali como se fosse realmente uma roda de samba, só que era só eu e ele tocando ali no estúdio. Que tudo. E aí a música foi tomando forma, a gente foi vendo o caminho que a gente queria seguir. E aí foi muito massa. Hoje a gente conseguiu finalizar a produção com um grande amigo aí lá de São Paulo, que é o Leonardo Marques, o Le Marques. Ele tem um estúdio lá que é o Ecord. E aí ele fez a mixagem e a masterização. Foi Que muito massa. massa. E também vai sair um clipe. Olha, Vai sair o clipe, tá? Que foi gravado lá no Forno da Saudade. Ai, Que tem toda essa estética, que tem toda essa vibe, Aham. né? Muito massa, boêmia. E é um ponto muito legal de BH. A gente foi. E a gente gravou na fita, na VHS. Que vai trazer toda uma estética também muito massa, Tô assim. apaixonado. E quem tá por trás da produção visual, assim, é o Cadu, Carlos Baense. A música já tá disponível em todas as plataformas digitais nesse momento, né? Que tá Escutem, saindo que o tá programa. babado, tá. Tá muito massa. Quem quiser ouvir, Sinto Demais, Jean no Spotify. É Combinados? Beleza, então. E sobre projetos futuros, né? Porque você fez o lançamento do Sim, single, sim, tá sim. chocante. Vem Então, coisas por aí? Tem uma coisa muito boa vindo aí, muito boa. Eita. Eu fiquei um ano aí sem lançar músicas, né? Antes desse novo single aí do Sinto Demais. E a gente ficou esse tempo parado, mas por um motivo. Qual o motivo? Eu gravei um EP e a gente vai lançar um EP. Ai, que Né? Meu luxo! primeiro disco aí. Aceita. E vai ser muito massa. Eu tô muito ansioso pra esse lançamento. Vai ser realmente. Tô esperando coisas muito boas, assim, tô muito ansioso. E eu espero que todo mundo goste, mas vai vir em breve. E é isso, fica ligado aí. Em breve, fica ligado. Fique atento, só ó. Se eu te pedir pra tocar um cadinho da sua toco, música, eu toco. Vambora. no violão. Acho que vai ser a primeira vez que isso vai acontecer na mesmo? história do programa. Ó, tá vendo? música ao vivo no Pod Tá, meu Ônibus. amor. Pega o violão aí pra gente, bora Agora, quebrar agora. o pau. Eu vou desmaiar. É que eu sinto demais, eu sempre exagero, amor. É que de você eu só quero mais. Só tentar me entender, por favor. E tolo demais com os meus sentimentos eu fui. Falei o que eu não devia jamais. É que eu gosto de você demais. A frase que ele falou. E fácil assim, você foi embora de mim. Ou talvez nunca esteve aqui. Já não precisa mais mentir. Foi fácil demais pra você me esquecer. Só diz tanto faz quem não sente doer. Difícil demais ir do ódio ao amor, mas quase impossível esquecer o que passou. É que eu vou fazer um samba, não vou mais atrás, ai, 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 ai. É que eu já fiz demais, ai, 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 ai. Você não merece mais de mim. Só um pedacinho. Eu vou desmaiar. Não, parabéns. Valeu demais, obrigado. Agora eu vi nas plataformas, né não? Tá? Muito obrigado, viu? Foi um prazer te receber. Valeu, brigadão. Sigam a gente em todas as redes sociais, ok? Um grande beijo pra vocês. Foi um Valeu, prazer muito tamo grande. junto. É isso. Valeu. Beijo.